Olá, meus irmãos, nós celebramos o Pentecoste, festa cujo Jesus Cristo prometeu o seu Espírito Santo. Jesus Cristo, após ter ressuscitado, antes de subir aos céus, ele esteve com seus discípulos por espaço de 40 dias, ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. E apareceu diversas testemunhas. Ele prometeu regressar, mas antes prometeu derramar o seu Espírito Santo a todo aquele que nele crê. E estavam 120 pessoas no cenáculo, incluindo os irmãos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, os apóstolos, a mãe de Jesus também, os irmãos de sangue de Jesus estavam reunidos, 120 pessoas. E no dia de Pentecoste, essa mesma data, veio sobre eles o Espírito Santo, o fogo do céu vindo como línguas de fogo, descendo sobre cada um deles, e cada um deles começou a orar em línguas. E eles oravam em línguas e houve vento e poder, fogo. Algo sobrenatural aconteceu, a ponto das pessoas que estavam perto irem de encontro a eles para ver o que estava acontecendo. E os homens ficaram maravilhados, porque eles diziam assim: homens e mulheres, vejam isto. Eles aqui falando na nossa própria língua nativa, e outros também falaram na língua dos anjos. Então eles se maravilharam. Isso me lembra, meus irmãos, da experiência que eu vivi com Jesus, quando ele me batizou com o Espírito Santo. Eu me lembro que no ano de 2023 o Senhor me trouxe uma promessa, que era um ano da unção do Espírito Santo, e me apossei dessa promessa. E eu fiz um jejum, no período de um mês eu fiz um jejum, comecei a mortificar a minha carne, a morrer para mim mesmo, para o meu velho homem. Eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu me lembro que quando eu comecei essa busca, logo a minha avó, ela veio parar no UTI. Ela estava com uma falência múltipla de órgãos, um sangramento misterioso que não era detectado, que acarretou numa anemia profunda. Ela estava com broncopneumonia por causa da intubação e outros problemas, o qual ela nunca mais podia sair do UTI. Eu me lembro que o médico disse para nós que era para a gente escolher se ela ia morrer ali mesmo ou se era para parar todos os tratamentos. E eu disse: olha, a gente não vai tomar essa decisão, porque Jesus Cristo é aquele que tem a última palavra. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso. E é Ele que vai dar a última palavra em relação à minha avó. E eu creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como um dia Ele me curou de uma queimadura de 3º grau no rosto e curou minha avó de uma trombose, eu creio que Ele pode curar minha avó também. Foi o que eu declarei para o médico. Minha mãe, pastora Renata, pediu esse milagre como sinal do noivado dela com Jesus, que Ele ressuscitasse a minha avó e tirasse ela daquele UTI. E assim aconteceu. E no dia 24/12, uma data profética, 12/12/12, no dia 24/12, eu estava ajoelhado lá da minha cama. E eu me lembro que do alto veio um fogo do céu, como no dia de Pentecoste. Começou a queimar minha cabeça, um fogo espiritual. E incendiou meu coração e eu comecei a orar em línguas. Eu estava ouvindo a música Espírito Santo do Diante do Trono. Meu quarto foi tomado pela presença do Senhor. Eu tinha acabado de ler que Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. E eu fui batizado com o Espírito Santo, recebi uma unção nova, uma experiência da qual eu nunca mais vou me esquecer. Foi algo sobrenatural. E eu tenho certeza que Jesus Cristo quer fazer o mesmo na tua vida. Creia nesse revestimento de poder e creia nessa promessa de Jesus. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E logo aqui, em Atos 1, versículo 3 diz: os quais também, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, com provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Disse Jesus: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia para o céu, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o céu o vistes ir. Então aqui logo em Atos 2, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilharam, dizendo
uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos, pardos e medos, elamitas, e os que habitam em Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia? Então Pedro se colocou de pé e começou a pregar a respeito do reino de Deus. Diz: Israelitas, escutai as palavras da Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. E este é um tempo onde Jesus Cristo vai derramar um avivamento sobre a nossa nação, especialmente no Brasil. É um tempo onde Jesus Cristo vai reavivar, reacender essa chama. A palavra de Deus diz assim que nos últimos dias Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. E eu creio na promessa do Senhor para a nossa nação, para a nossa geração, que o Senhor vai derramar um avivamento tão grande, que esse avivamento vai restaurar o altar de cada um. Ele vai fazer com que as pessoas venham levar o Evangelho, assim como Pedro. Eles vão ter uma experiência poderosa com o Senhor. Nós teremos essa experiência no nosso secreto. Vamos levar esse fogo que vai incendiar o nosso coração e também essa geração. E esse aqui é o tabernáculo de Davi. Para mim é um lugar muito importante, porque é o lugar onde eu orava, onde eu buscava o Senhor, no meu secreto, onde ele me curou de uma depressão, onde ele me entregou a canção Like David Does, que significa como fez Davi, onde diz: Davi clamou, Jesus desceu, intimidade é tudo. Eu encontrei o amor quando encontrei o seu amor, Senhor Jesus. Eu não posso explicar como isso mudou a minha vida. Eu quero te adorar como Davi te adorou. Eu quero dançar contigo como Davi dançou. Sua presença é tudo o que eu quero. Sua presença é tudo o que eu preciso. Eu não preciso de nada, sua presença é tudo. E tudo o que eu quero é estar contigo, para sempre e agora. Sem dúvida, meus irmãos, a marca do avivamento, a marca do Pentecoste, é a mortificação, é o fervor, é o fogo do Espírito Santo em nós e dentro de nós, mas principalmente a chama do amor por Cristo em nosso coração, que é capaz de incendiar uma geração. A igreja era ousada, ela passava pela terra, pregando as boas novas do Evangelho. E Jesus Cristo é aquele que cura, salva, batiza com o Espírito Santo e liberta. E por causa do sacrifício de Jesus e do véu que foi rasgado através do sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados, da ressurreição de Jesus ao terceiro dia, cujo ele venceu o pecado e a morte, nós temos livre acesso ao Pai e podemos adentrar ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O Pentecoste é comemorado no mesmo dia cujo a lei foi entregue a Moisés e ao povo de Israel, representando que agora nós vemos uma nova lei. A palavra de Deus diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Que o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pelo pecado, Deus o fez, enviando o seu único Filho para condenar o pecado na carne e nos dar liberdade. A lei do Espírito Santo, cuja Bíblia diz que aquele que vive no Espírito, ele não satisfará a concupiscência da carne. Se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Então, antes deles viverem a lei, antes deles receberem a lei da parte de Deus, eles foram libertos pela graça através de um animal que foi sacrificado, que apontava para Jesus. E Jesus Cristo foi sacrificado na Páscoa, representando que ele era esse cordeiro sacrificado na Páscoa judaica. E ele é aquele que nos dá liberdade para vivermos na lei do Espírito Santo, cujo hoje nós recebemos o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele.